ganha da Espanha nos pênaltis e é bicampeã da Liga das Nações. Que momento, hein? Para Portugal, para a seleção, para Cristiano Ronaldo, que não consegue conter as lágrimas. A emoção desse jogador fenomenal, dessa lenda viva, desse jogador espetacular, desse jogador especial, que tem 40 anos de idade e sonha ainda em jogar uma Copa do Mundo. Ele é impressionante, ele é uma máquina. E Portugal é campeão da Liga das Nações. Paulo Calzati. Portugal venceu mais uma, ganhou em 2019, depois teve a França em 2021, a Espanha na edição 2023, a Espanha também candidata a Euro, mas ficou pelo caminho. Portugal fez um bom jogo, um jogo difícil no início, iniciou tentando pressionar, mas aí o gás do Cristiano vai acabando, Portugal perde um pouco de mobilidade, perde, né? Aí teve que se recompor. No segundo tempo, Roberto Martins faz a leitura correta, corrige marcação no meio de campo, dá mais volume no setor, né? A equipe acaba se equiparando àquilo que a Espanha fazia, porque a Espanha aí com Subimendi, Fabiano Ruiz, e Pedro, começa a ter a primazia no setor, começa a ter a vantagem. Então, na segunda etapa, Roberto Martins faz as alterações corretas, Portugal tem um segundo tempo muito bom, tem também um primeiro tempo da prorrogação, o segundo tempo da prorrogação a Espanha com mais posse, mas a Espanha perdeu a sua contundência, foi ficando durante o jogo com o Nico Williams, mesmo com o Lamine Yamal, nesse duelo, o Lamine Yamal o Nuno Mendes ganhou o duelo, fez gol, conseguiu marcar Lamine Yamal e ainda assim na prorrogação Portugal conduziu para a cobrança de pênaltis e ganhou nos pênaltis. Lembra aquela estatística? Quem bate primeiro leva 60% das vezes? Portugal confirmou. Bateu primeiro e levou, porque a pressão também psicológica é muito forte para todos eles. E o Cristiano é um grande personagem dessa final, porque ele tem 40 anos, Rogão. Ele tem mais experiência que qualquer um. Ele jogou no mais alto nível do futebol mundial, falando de clubes também, ganhando Eurocopa e agora ganha Nations sobre a Espanha, que é um time muito forte. Então é uma conquista extremamente relevante, poderia ser sobre a França, sobre a Alemanha, mas os espanhóis estão num grande momento, ainda assim é uma equipe, uma seleção candidata a ganhar a Copa do Mundo e Portugal foi lá e carimbou e conquistou o título. Então uma grande final, só decidida nos pênaltis, e Cristiano, com toda a experiência, parece um garotão. São muitas imagens, são muitas situações numa final como essa, mas eu vou ficar com essa imagem do Cristiano. Ele é acostumado a grandes decisões, o cara ganhou tudo na vida. Ele ganhou, só não ganhou uma Copa do Mundo até agora. Por onde ele passou pelos clubes, o cara extremamente vitorioso. E ali numa disputa de pênaltis, ele não quis ver nenhuma cobrança. E depois ele se ajoelha, fica prostrado, chora. É uma imagem que vai ficar eternizada do Cristiano Ronaldo. Ele dá um abraço, um beijo no seu técnico, do Roberto Martínez, que tira um peso das costas do Martínez. O Martínez ganha o seu primeiro título de seleção. É o primeiro troféu de relevância para ele. E a festa é portuguesa na Alemanha. Uma invasão de portugueses na capital da Baviera. Lamine Yamal, a televisão mostra que ele não fez um bom jogo, mas como o próprio Cristiano Ronaldo disse, ele tem muito tempo pela frente para jogar futebol. O que hoje é escasso para mim, disse o Cristiano. Em se tratando do tempo, o Lamine Yamal está só começando. E ele vai viver muitas situações no futebol ainda. Festa de Portugal em Munique. Freeform Design, né? Temos que subir o som aqui, hein? Domingão, vamos lá. Geradora mostrando exatamente, cortando pro Cristiano Ronaldo, depois cortando pro Lamine, e ali um abraço
dos dois treinadores espanhóis, né? O Roberto Martínez, espanhol que comanda Portugal, CR7 Goals, sua homenagem para Cristiano Ronaldo. E o De La Fuente, que vinha numa sequência de invencibilidade, num trabalho maravilhoso com a seleção da Espanha, ganhou a Eurocopa, ganhou a Nations League em 2023, vantagem regressiva para a Copa do Mundo. Daí ele começando com seus jogadores, faltam 368 dias para a Copa do Mundo, no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, no México. A Espanha vai querer estar lá, Portugal vai querer estar lá. Na Copa do Mundo do ano que vem, no Canadá, no México, nos Estados Unidos, é uma grande seleção, é um grande treinador, mas hoje a festa é de Portugal. Hoje a festa de Roberto Martínez e seus pupilos. E pode ter salvado o cargo dele também, né? Não tem a menor dúvida disso, Calçade, porque falava inclusive no Mourinho. O Mourinho tá aí, o Mourinho tá aí vendo o jogo. Ali rondando, e também falava-se Jorge Jesus, né? As seleções, algumas perdendo seus treinadores. A Itália já, o Spalletti foi embora, tomou da Noruega 3-0 nas eliminatórias. Poxa, assim, deu um alerta logo no primeiro confronto. Será que vai ficar fora de mais uma Copa do Mundo? Então, assim, as seleções tomando uma atitude, porque aqui na América do Sul nós estamos no final das eliminatórias. A Europa está começando agora. É um processo que vai durar aí menos de um ano para decidir as equipes que vão ao Mundial. É muito rápido e é preciso tomar algumas decisões. A temporada é pesadíssima, porque tem Mundial de Clubes para muitas equipes. É uma temporada de Copa do Mundo, então vai pesar na conta de muita gente. E tá aí, um grande confronto no estádio lindo. E o Pepe, rapaz, o Pepe tá segurando a casa, o Pepe, o uso brasileiro, hein, rapaz? O Pepe, o alagoano Pepe, de Maceió para o mundo. O Pepe é ídolo em Portugal, ele tá com a taça. Portugal tem que tem jogado menos do que ele é capaz. E hoje foi um jogo que conseguiu se igualar com a Espanha e foi bem na segunda etapa, foi bem no primeiro tempo da prorrogação, no segundo já foi um tempo também das duas equipes correndo para a disputa de pênaltis, aquela frustração da torcida espanhola e que traz para Portugal uma felicidade imensa. Arizona é um país de 10 milhões de habitantes, capaz de produzir grandes jogadores de futebol e grandes treinadores também. A timidez da torcedora aí. Aí estão os portugueses, jogadores, time campeão da Liga das Nações. Imagina Portugal nesse momento, né? Capital Lisboa. Lisboa tem 500 mil habitantes. Imagina o Porto, que é ao norte. Eu já fui algumas vezes. Essa cidade eleita como o melhor destino na Europa para o turismo. Uma cidade maravilhosa. Porto no norte, mais ao sul tem o Algarve, que é a região do turismo em Portugal. Que com certeza é muito badalado nesse momento do ano. A festa com certeza é muito grande nesse pequeno país de 10 milhões de habitantes. Lá ao norte, a fronteira com a Galícia, cidade de Braga. As cidades de Portugal que com certeza estão vivendo uma grande festa nesse momento, e portugueses espalhados pelo mundo. A colônia portuguesa enorme no Brasil, acompanhando na ESPN e com certeza saboreando e vivendo essa festa linda, maravilhosa, inesquecível para o torcedor português. É, Roberto Martínez, pelo jeito você vai continuar, hein? Porque se perdesse hoje, a chance de cair era muito grande. Mas um título desse, o Cristiano Ronaldo veio em defesa dele. Disse, ó, se o cara chega numa final, tem que ter respeito por ele. E ele chega e Portugal é campeão da Nations League. Bonita a atitude do Ronaldo, né? O Ronaldo foi ali consolar o Morata, porque o Morata perdeu o pênalti. O Morata desperdiçou o pênalti na defesa do Diogo Costa. E isso é o esporte, né? Um dia o cara ganha, outro dia ele perde, um dia ele chora de alegria, um dia ele chora de tristeza. E o Ronaldo, do alto da sua elegância, da sua grandeza, foi lá de forma respeitosa dar um abraço no Álvaro Morata, o número 7, da seleção da Espanha. Um erro, tem uma pressão, há uma pressão muito grande numa cobrança de pênalti. É muito fácil você treinar durante a semana e depois bater um pênalti no jogo. Isso é completamente diferente. Mas o jogador pode ficar marcado e fica. Ele
sua vida, né? As suas lembranças como um jogador de futebol, mas diante da torcida. Então isso é cruel em muitos momentos, e tá aí o Cristiano, né? Mas pode dar para Portugal não é motivação, mas Portugal precisa disso, a seleção super motivada e sabe que tem um elenco para chegar numa fase bem aguda, quem sabe até decidir uma Copa do Mundo. E o Cristiano certamente, a menos que ele não esteja fisicamente bem, veremos Cristiano no Mundial aos 41 anos. Copa do Mundo, Copa do Mundo. É verdade. Você acha que o Cristiano vai falar agora não? Eu tô feliz. É verdade, isso mesmo. Nesse Mundial, não pode confundir você em casa nesse Mundial de Clubes. Não, Mundial. Ele disse que ele não vai. Copa do Mundo. Copa do Mundo ele vai estar. Se Portugal se classificar, e tem tudo para se classificar. Eu te garanto uma coisa, William. Poucos jogadores vão se preparar melhor que Cristiano Ronaldo para jogar a Copa do Mundo. É verdade. Vamos ver qual vai ser o caminho de CR7 até o Mundial. Mas certamente ele será convocado se o Roberto Martínez acredita que vai ficar, a menos que durante eliminatórias aí Portugal tenha um revés considerável. Mas ao que tudo indica, Portugal consegue ir, ainda mais depois de hoje, e vai tentar buscar no Mundial, quem sabe uma disputa de título. Tem jogadores para isso, e hoje demonstrou sua força. Eu falei do Mundial porque o Cristiano Ronaldo ele veio inclusive numa entrevista coletiva, né? Falou que recebeu um convite de um time argentino e o Olé da Argentina falou do River Plate, do Marcelo Gallardo. O Cristiano Ronaldo disse: não, eu gosto muito da Argentina, minha mulher nasceu na Argentina, Georgina Rodrigues, ela é argentina e espanhola, mas argentina de nascimento. Ele ainda não foi ao país, mas gosta muito, mas disse que não vai disputar o Mundial. E vai se guardar, né? Ainda mais depois de um momento esse título. Falta um ano para a Copa do Mundo do ano que vem. E ele quer, com certeza, se despedir em grande estilo. Claro que o Cristiano hoje tem uma função, já há muito tempo o Cristiano joga como jogador pelo centro do ataque, né? Ele que começou na beirada, lá atrás, mas no Real Madrid também assumiu essa posição. Hoje na seleção portuguesa então nem se fala, né? É claro que aos 40 anos você não pode exigir que o Cristiano tenha uma agressividade, por exemplo, sem bola, que de um jogador de 20 anos. Isso é impossível. Até porque ele tem que enxergar o jogo todo e saber que no final, pode, aos 40 minutos do segundo tempo, tem que decidir uma partida. Se ele se desgastar mais do que deveria, ele não suporta. Então essa é a condição, é como equilibrar a participação de Cristiano Ronaldo numa equipe, sabendo tirar o máximo dele, mas entendendo que ele não está preparado para todas as missões. Embora fisicamente, aos 40 anos, né, é verdade, ele ainda há uma capacidade de que outros não têm. Ele tem um sonho, né, Calçada, de chegar a 1000 gols, ou seja, com o gol de hoje, ele vai a 938 gols. Faltam 62 para 1000 gols, para chegar nos 1000 gols o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, pelo Al Nassr, ele já marcou 99 gols em 111 jogos. Ele está lá no mundo árabe, em jogos oficiais, está fazendo gol. O contrato com esse time árabe, no mundo árabe, termina no final de junho. Ninguém sabe se vai continuar ou não. Mas ele vai perseguir essa marca. Ele vai, não tem a menor dúvida que ele vai perseguir. Faltam 62 gols para ele chegar a 1000 gols em jogos oficiais. Algo inédito em jogos oficiais na história do futebol. Esse cara é uma lenda, meu. Esse cara é maluco. Cristiano Ronaldo. Bom, aí o presidente da UEFA, né? Alexander Seferin, presidente da UEFA, presidente Pedro Proença. Isso é bem curioso, né? O presidente eleito recentemente, presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, é um ex-árbitro de futebol. Inclusive ele apitou a final entre Espanha e Itália, a final da Euro de 2012. Espanha campeã da Euro 2008, campeã mundial 2010.
novamente, com aquela geração fantástica, e o Pedro Proença foi o árbitro da final. Hoje ele é presidente da Federação Espanhola, que venceu a Espanha. Um árbitro, presidente de federação, Volga. Isso aí. É incomum. Gostava sensacional, do Pedro, né? Gostava do Pedro Proença como árbitro, trabalhava direito e era um bom árbitro. Olha o Pepe aí. Olha o Pepe, já eu chamo você, Renata. Olha o Pepe. O luso brasileiro, Pepe. Uma taça de campeão. Que momento para ele também. O Pepe que fez história com a seleção de Portugal, coloca a taça no púlpito. 42 anos tem o Pepe. Tem um santinho aí, você não presta. Vai lá pro seu quarto. Pepe, 141 jogos com a seleção. Pepe. Amor, tem muita moral o Pepe no futebol português, hein? E por onde ele passou, né? O Pepe foi 3 vezes campeão da Champions League com o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo dá um abraço no Pepe. Velhos companheiros, a reverência do Pepe para esse grupo. O Pepe foi tricampeão de La Liga com o Real Madrid. E ganhou a Nations League, né? Na temporada 18-19, ele estava no grupo da seleção de Portugal. E campeão da Eurocopa em 2016. Tem pouca moral o Pepe, hein, Renata Ruel? Sensacional, né? E você ter um ex-árbitro como presidente da federação também é sensacional. É mostrar que a arbitragem pode ir muito além da gestão. E pra mim aí o melhor jogador, vocês vão me perguntar, mas pra mim o melhor jogador dessa final, que provavelmente sobe aí pra receber o prêmio. É isso aí, Nuno Mendes, né? Considerado o melhor lateral esquerdo do mundo. Que momento pro Nuno, campeão da Champions League nesse gramado, campeão da Nations League no mesmo gramado que ele ganhou a Champions, e o melhor jogador, Calçade. Fantástico a atuação dele, né? E a expectativa sobre o confronto era de todos aqueles que estavam acompanhando o jogo Nuno Mendes, como é que vai se comportar diante de Lamine Yamal? A questão agora é como o Lamine Yamal se comportou, porque o Nuno Mendes foi bem demais, barrando o adversário e ainda, né, conseguindo criar situações de gol, sendo muito importante para a equipe. Então foi realmente um partidaço dele, uma situação merecida, óbvio. E agora a arbitragem. Nesse momento, eu quero saber da Renata Noel a nota que ela dá para a arbitragem nessa final da Nations League, Renata. Olha, é raro, mas pra mim, é assim, eu daria um 9, porque foi um jogo muito difícil. Foi um jogo de grandes seleções e você esperava uma arbitragem à altura para uma final. Lances difíceis para os assistentes, lances difíceis no campo de jogo, faltas bem marcadas, cartões bem aplicados. Para mim foi uma arbitragem à altura, Volga, num domingo espetacular aqui na ESPN, que começou com França e Alemanha, depois Roland Garros, aí agora Portugal e Espanha, e ainda tem o segundo jogo da final da NBA. Só cobertura completa nos canais ESPN. Bom, e aí vem o time vice-campeão. Respeito os jogadores portugueses. Um abraço de novo, né, pela frente do Martínez, os dois espanhóis. Dando espaço em cumprimento, Martínez. E aí perguntaram para ele, Martínez, como é que você vai se sentir jogando contra o seu ex-país? Jogando contra o seu país. Você pode tirar o título do seu país natal. Ele falou, olha, isso aí é assunto que eu posso contar para os meus netos daqui a 10 ou 15 anos. O negócio agora é ganhar um título para Portugal. E aí, ele cumpriu o seu ofício, cumpriu o seu papel de ganhar o título para a seleção de Portugal. Claro, porque os dois presidentes estavam o segundo e o terceiro da Federação O Espanhola. homem veio vindo nas tuas costas, né? O terceiro é o Pedro Proença. Não, pega a peça, E tem também ainda o Seferin, tem o secretário-geral da UEFA, né, que é o Theodorides, e tem ainda o representante da Federação Alemã de Futebol, que é o Bernd Neuendorf. Todos eles estão aí também ao lado do Alexander Seferin, que é o presidente da UEFA.
Passa o Gabriel. Vá, Jogadores vão Gabriel. passando, grandes jogadores. E a Espanha. A Espanha ela vai chegar com favoritismo para a Copa do Mundo do ano que vem. O almoço não é uma porra, pelo amor. Vou ter certeza disso, por esse grupo que tem a seleção da Espanha. É um grupo altamente competitivo. A briga. Vem num trilho maravilhoso. Ganhou a Liga das Nações 23, ganhou a Eurocopa 24, vice-campeã da Nations em 25 e tem a Copa do Mundo do ano que vem. Com certeza, Ninguém botou. Quando ninguém botou o dedo, ela desafio voou para o a lua. Ancelotti, que está vendo o jogo com certeza e vendo possíveis adversários no ano que vem. E aí, Roberto Martínez conquista o seu primeiro título como técnico de seleção. Nós não temos uma boa recordação, porque foi ele que eliminou o Brasil. Comandando a Bélgica. E aí vem Portugal. Bruno Fernandes. Vitinha. Gonçalo Ramos. E o José Sá, que é o goleiro reserva. Mais Simão. Nuno Mendes. Bernardo Silva. João Neves. Aí o Diogo Costa. Cara, o Diogo Costa. Ele caiu. Todas as cobranças, ele caiu pro lado direito. E deu certo, hein? Ele defendeu o pênalti do lado. Ali Vitinho. É isso aí. É bem lembrado. Aí o Semedo. Os jogadores vão passando. Francisco Conceição, que fez um golaço nessa, número 26 aí, que fez um golaço contra a Alemanha, o Dalot, Rafael Leão, todos os jogadores de Portugal, os jogadores vão passando, ali o Francisco Trincão, e Cristiano Ronaldo com o último homem ali. É um abraço do presidente da UEFA, todo o respeito, toda a reverência, e Cristiano Ronaldo. Recebe a taça, Cristiano Ronaldo. Momento emocionante em Munique. Cristiano Ronaldo. Ele se junta ao grupo. Momento de emoção. 40 anos. Vai levantar. Uhul! Aê, parabéns, Portugal, parabéns! Mais um título! Bora! Parabéns! Da Liga das Nações. É campeão! Quarta final. Um título de Eurocopa. 2 títulos de Nations League. Cristiano Ronaldo termina como artilheiro da Nations League. Na carreira em jogos oficiais, 938 gols. Faltam 62 para 1000 gols. E ele continua contando. A festa é portuguesa. A festa é da seleção de Portugal no gramado da Allianz Arena em Munique. Um momento para a eternidade. Um momento inesquecível. Um momento que o torcedor de Portugal irá guardar para sempre na sua memória. Cristiano Ronaldo olha para a taça. Chama os companheiros. É o líder do time. A festa é portuguesa, com certeza. A taça aí, Vitinho. Vitinho chegou com o gol, quase a taça escapou da mão dele. Que isso, Vitinho? Os caras correu um pouco assim. Acho que ele aqui não é tão pesada quanto a da Champions League, né, Vitinho? Vem a Gabriel. Não era tão pesada. Que semana desse cara, hein? Meu Deus. Agora no primeiro tempo ele tenha meio isolado. Vem, bebê. Conseguiu resolver isso na segunda etapa. Aliás, até pro Roberto Vamos, Martínez Gabriel. pensar bem como encorpar o meio de campo de Portugal. Só que o Vitinho, todos os setores, muito bom. Isso ele resolveu na segunda etapa. Olha essa imagem, hein? A reverência dos jogadores chamando, gritando Pepe, ó. Roberto Martínez, a taça chegando ali nas mãos do Cristiano Ronaldo. Cuidado para não cair, Ronaldo. São imagens
amamos esse esporte, que amamos o futebol. Rapaz, são esses momentos que o cara olha e diz, não, valeu tudo a pena, né? Um jogador de futebol. Aí o torcedor com o megafone. Os portugueses invadiram Munique, na capital da Baviera. E a festa de Portugal, na belíssima cidade de Munique. Esse não é um adeus definitivo, né, Cristiano Ronaldo? Olha a garotinha, olha que imagem, olha que imagem. A garotinha indo às lágrimas. No colo da mãe. É isso, Calçade. Tem que ir embora, viu, Calçade? Jogo emocionante, o jogo terminou só em cobranças de tiros livres diretos. Foi magnífico. Portugal custou merecidamente vencer a Alemanha de virada, ficou atrás do placar 2 vezes e empatou o jogo diante da Espanha. Depois foi buscar a vitória dos pênaltis. E está aqui com o Roberto Fernandes, agora talvez mais firme no cargo. Tem bons números. Tem Cristiano Ronaldo, interminável Cristiano Ronaldo. Inoxidável, Cristiano Ronaldo. Renata Ruel, abraço pra você, Renata. Até a próxima, Renata. Um abraço, até a próxima. Ótimo restinho de domingo. É isso, vem aí na sequência Série B para você acompanhar o Remo com o Operário. Cobertura completa para você aqui na ESPN. Lamine Yamal vai embora claramente chateado. Ele vai com certeza viver outros momentos e no gramado a festa de Portugal. Parabéns, Portugal! Parabéns, você torcedor de Portugal em todo o Brasil. E você que está em Portugal acompanhando a nossa transmissão, hein? Tem muita gente em Portugal que acompanha a nossa transmissão. Valeu demais, obrigado pelo carinho. Obrigado ao Paulo Calçade, a Renata Ruel. Continue acompanhando a nossa transmissão com essa bela imagem. A gente termina aqui a nossa transmissão na sequência da Série B para você. O Rubem Neves que bateu o último pênalti. Ele tá com a taça para tirar foto. É só festa.